Com retorno e possibilidade de estreia, o clássico das multidões no sábado promete. Nesse vídeo eu vou trazer algumas informações, incluindo prováveis escalações das duas equipes, onde você vai poder assistir a partida e também um pouco do histórico um pouco mais recente, além da minha expectativa para o jogo. Talvez eu traga o meu palpite também. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre campeonato alagoano, porque nesse sábado às 16 horas tem CRB, tem CSA em campo, tem o clássico das multidões, que podemos ter novidades. O jogo que vai estar aberto às duas torcidas já é um ponto positivo. Se tinha alguma dúvida, não na última semana, ficou claro na última semana que teríamos as duas torcidas presentes, mas sempre há aquela dúvida. Enfim, teremos as duas torcidas presentes do Rei Pelé no sábado. A torcida é para que não tenhamos nenhum conflito dentro e fora de campo também não. Mas falando sobre o jogo, falando primeiro sobre o campeonato alagoano, a tabela traz o CSA como líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento, é a única equipe com 100% até aqui. O CRB é o segundo colocado, por conta daquele empate lá na segunda rodada diante do Asa, o CRB não tem 100%, Penedense tem 7 pontos, também perdeu 100% de aproveitamento justamente contra o Asa. Coruripe com 5 pontos na quarta colocação, CSE, Asa, Murici e Igaci dão sequência à tabela. A quarta rodada do campeonato alagoano começa no sábado, inclusive aqui ó, na tabela, os 3 pontos do CSE já estão sendo computados, tá? Vitória que vai acontecer no sábado pelo WO diante do Igaci. No domingo tem Murici e Asa, tem Penedense e Coruripe também. E no sábado tem esse jogo único do CRB contra o CSA, valendo liderança. O CRB vence, ultrapassa o CSA. Empate, o CSA permanece no topo. E tem uma condição também de uma vitória do CSA. A distância, a liderança fica ainda mais isolada. Trazendo, antes de falar sobre as prováveis escalações, trazer um pouco do histórico recente entre as duas equipes. Um histórico que favorece um pouco mais o CRB. No Alagoano do ano passado teve a vitória do CRB 3-1 na primeira fase. Não aconteceu o jogo na segunda fase. Na Copa do Nordeste de 2023 tivemos 2 empates em 0-0. No Alagoano de 2023 tivemos uma vitória do CRB por 3-1. Já deixa o teu palpite aqui abaixo, tá? O que você está aguardando para esse jogo? Está esperando uma vitória do CRB? Está acreditando no CSA? Ou em um empate? Deixa aqui abaixo. Falando sobre as prováveis escalações, do lado do CRB devemos ter o Albino no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, Miranda, Ian e Juan na linha defensiva, Juan na lateral esquerda. Destaque para o Ian, tá? Bom jogador, está começando bem no CRB, boa saída de jogo. Juan também apoiando bem, Matheus Ribeiro iniciando um pouco melhor do que se imaginava. Meio de campo com o Natan Melo sendo um primeiro volante, o Eric Varão sendo meia central e o GG, só que tem um asterisco aqui, tá? O GG como o 10. Léo Pereira pelo lado direito, David pelo lado esquerdo, Anselmo Ramon no comando do ataque. E as possibilidades aqui, talvez um Rafinha jogando aqui na ponta direita e o Léo Pereira jogando do lado esquerdo do ataque, isso pode acontecer. A gente já viu também o próprio Rafinha jogando como um 10, mas aí eu acredito um pouco menos. A tendência é se ter um GG aqui como 10, pelo menos entre os titulares. Mas a novidade e a possibilidade de estreia que eu falei na abertura do vídeo é do Danielzinho. O jogador deve ser relacionado para esse jogo contra o CSA, mas a tendência é que talvez entre durante um segundo tempo. Inclusive agradecendo a informação também ao Matheus Guimarães lá da Gazeta. Falando sobre a provável escalação do CSA, George no gol, Cedric, contestado Cedric, mas acredito que apresentou uma evolução no jogo da Copa do Nordeste. Então Cedric na lateral direita, Betão e Wanderson na dupla de zaga, e aqui a possibilidade de retorno, tá? Roberto podendo retornar ao CSA para esse jogo diante do CRB, desfalcou o CSA nos últimos jogos, nas últimas semanas. Torcedor do CSA sentiu a falta do Roberto, principalmente no jogo contra o Confiança, onde o sarrafo, a exigência subiu um pouco mais e o Enzo terminou falhando também. Pode ter a presença
do Roberto na lateral esquerda. Meio de campo com Nicola, a dúvida entre Vander ou Buga. Vander jogou como titular na Copa do Nordeste, mas o titular vinha sendo Buga. Buga entrou contra o Confiança e entrou bem, mas tem essa dúvida aqui. Brian como o 10 e Álvaro pelo lado direito, mas como um jogador de meio também. Então a gente pode ter, por exemplo, esse movimento aqui do Álvaro indo para dentro, indo para o corredor central. É um meia ofensivo, deve jogar um pouco mais aberto pelo lado direito, talvez trocando de posição também com o Brian, mas essa posição vinha sendo ocupada pelo Gustavinho, que não vinha bem. Então Álvaro entrou como titular contra o Confiança, CSA fluiu melhor, foi um pouquinho mais equilibrado e conseguiu ter um bom desempenho. E aqui o Cachoeira, que é o grande destaque do CSA, além do Igor Bahia lá na frente. Possibilidade do Thiago Marques de entrar durante o jogo, mas a tendência é um Igor Bahia começando como titular. Falando um pouquinho sobre as duas equipes, eu até fiz um vídeo durante essa semana falando um pouquinho sobre a diferença. O CSA teve o primeiro teste um pouco mais complicado contra o Confiança e apresentou algumas falhas. O CSA, principalmente na bola longa, essa linha defensiva correndo para trás, ela sofreu um pouco. O CRB contra o Vitória teve muitos momentos de instabilidade, começou melhor o jogo, abriu o placar, depois deixou o adversário tomar um pouco mais o território e tomou um empate. Voltou para o segundo tempo contra o Vitória melhor e teve depois uma baixa, abriu o placar no segundo tempo, teve um abaixo, a dinâmica do jogo, primeiro e segundo tempo, quase que foi um Ctrl-C, Ctrl-V para o lado do CRB contra o Vitória. Acho que de pontos de atenção que o CRB precisa ter, talvez, acho que as laterais, acho que também está muito afetada a avaliação, porque o Vitória por dentro não construía muito, então explorava muito mais o Claudinho e o Esteves. Então talvez os corredores laterais do CRB eles demonstraram algumas fragilidades, e aí talvez o Cachoeira pode explorar um pouco isso daqui, talvez o Álvaro, talvez um Cedric apoiando um pouco mais, o próprio Roberto também. Mas se tem, na minha avaliação, um grupo do CRB melhor, um CSA que em relação ao que se teve no último clássico, muito mais equilibrado, com uma ideia de jogo muito melhor. Ou seja, eu entendo que sim, o CRB é o favorito para esse jogo, mas não é um favorito, não existe um favoritismo tão grande, por exemplo, quanto a gente teve no último clássico. No último clássico era um CSA totalmente desmontado, sem ideia de jogo, um CSA vivendo uma turbulência dentro e fora de campo, contra um CRB totalmente ajustado. Nesse clássico não, nesse clássico a gente tem um CRB com um novo planejamento, um CRB com muitas novidades para a temporada, com uma reformulação grande no grupo, diante de um CSA que viveu uma reformulação, mas um CSA com um pouco mais de ajuste do que no início do último ano. Então, minha opinião é de uma tendência de vitória do CRB, mas se acontecer um outro resultado, não me surpreenderia tanto assim. Deixa o seu placar aqui abaixo. Falando sobre transmissão, o jogo vai ser transmitido pela Record, TV Pajuçara, e pela NN Play. Record apenas para Alagoas, tá? Você que está fora de Alagoas, não, provavelmente vai ter Campeonato Paulista. Mas para você que está fora de Alagoas, tem o YouTube do NN Play, que você pode acompanhar com imagem de forma gratuita também. Então tá aqui um pouco da minha avaliação para esse jogo. Realmente as prováveis escalações, as escalações devem estar muito dentro disso daqui. Deixa a sua expectativa, deixa o seu placar, deixa o joinha também, a sua inscrição, compartilhe o link se possível, isso ajuda demais ao crescimento do canal e faz com que eu produza ainda mais conteúdo sobre CRB, sobre CSA também. Vou ficando por aqui, até a próxima.